noite. Sejam muito bem-vindos a este devocional com os missionários retornados. E, bom, reconhecemos a presença do presidente Elder Godoy, Carlos Godoy, e presidente da área Sul, América Nordeste, dos 70, dirigido por Gustavo Ramos, da Missão São Paulo Norte. Primeiro hino, teremos como número 68, Benjamin. Direção musical será feito por Pia Guayamis, Estaca Santa Isabel. Pianista Emanuel Rodrigues, da Estaca São Felipe. Primeira oração será feita por Kerby Morteza, da Estaca Caraballo. Sirvió en Belém. Teremos um número especial pelo coro do Instituto Lima Norte, Paz em Cristo. Vamos mudar o hino, sim, por favor, nossa lei é trabalhar, tá bom? 142.
Nosso amado Pai Celestial, nesta noite, Pai, somos muito gratos pelas bênçãos que nós temos e pela oportunidade que temos de poder escutar a tus filhos, Pai. Somos muito gratos também pela oportunidade que temos de te servir e de sempre poder ser ferramentas nas tuas mãos. Queremos te pedir, Pai, que nesta noite o Espírito possa ficar conosco, Pai, para que possamos aprender um pouco mais, para que desse jeito nós podamos nos fortalecer e sempre melhorar. Queremos te pedir, Pai, que sempre possa nos guiar para que possamos fazer a tua vontade e não a nossa. São essas coisas que te pedimos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém.
agora teremos como oradora Elder Godoy e sua esposa. Como número final será do coro do Instituto Lima Norte, Eu Quero Ser Como Cristo. A última oração será feita pela irmã Stephanie Campos, está acá, Puente Piedra, serviu na missão Natal. Boa noite. Boa noite. Eu tenho que responder boa noite com sotaque de nordestino, gaúcho, carioca, paranaense, tudo que é lugar. O baiano seria boa noite, mais devagar. É bom falar português de novo, ou ouvir português? É melhor para nós ainda, né? Porque sai mais fácil assim, de maneira natural. Vocês sabem como é difícil aprender um idioma, e talvez por ser tão próximo de espanhol e português, acaba sendo difícil, né? Na missão lá, aprender o português, imagino que não deve ter sido fácil, apesar de ser assim, às vezes alguma coisa parecida. Eu queria ver quem são as missões aqui representadas. Eu vou ver se eu consigo lembrar as 34 missões que tem no Brasil. Eu vou começar lá do sul, de onde eu sou. Missão Porto Alegre Sul, tem alguém? Porto Alegre Norte? Bom, eu não consigo ver os que estão aí fora, né? Santa Maria? Santa Maria? Passaram frio lá? Bastante. 2 Santa Maria. Bom, Florianópolis? Florianópolis não. Curitiba? E Curitiba Sul? As duas Curitiba? Curitiba Sul? Aqui. Curitiba Sul. Estão olhando quem são, né? Aí de Curitiba, depois de Curitiba, no Paraná, não tem mais Londrina, né? Ou tem? Tem na Missão Londrina? Missão Londrina? Não? São Paulo Sul? São Paulo Norte? Aqui? São Paulo Oeste? São Paulo Leste? Não tem São Paulo Leste? Interlagos? Missão São Paulo Interlagos? Aqui? Missão Santos? Santos? Missão Santos, Missão Campinas? Campinas? Piracicaba? Piracicaba? Acho que já foi toda de São Paulo. Missão Rio de Janeiro? Os cariocas aí, hein? Vida dura, hein? Missão Espírito Santo, Vitória? Missão Vitória? Vitória, depois do Rio de Janeiro tem 2. Depois Juiz de Fora, é uma nova missão. Missão Juiz de Fora, os mineirinhos aí. Juiz de Fora, Missão Belo Horizonte? Belo Horizonte? Comeram muito queijo? O melhor do mundo. Depois aí de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia, Missão Goiânia, Missão Goiânia, Missão Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, Cuiabá, sim, Cuiabá, Missão Cuiabá, calor, né? Calor, é um forno aí. É quente. Missão Cuiabá, Missão Goiânia, Missão Brasília. Brasília não, olha. Salvador, ou Salvador Sul, ninguém da Bahia? Não. Aí subindo mais aí, Missão Recife. Gente, tinha que entender. Recife, Missão Fortaleza. Missão Natal. Tem Natal, olha Natal. Missão Natal. E Fortaleza, tem 2 em Fortaleza. Fortaleza Leste e Fortaleza. Oeste, né? Leste. E a outra é Fortaleza. Fortaleza Leste. Fortaleza. Também? Fortaleza Leste? Quem foi o presidente que eu tive Fusco, Fusco é meu primo. Presidente Fusco, sim, agora é presidente Leite. Muito bom. Aí Fortaleza, Missão Piauí. Piauí Piauí, Missão Piauí.
Chegou João Pessoa, Missão João Pessoa. Missão João Pessoa, tem 2. Teresina não, é Teresina Piauí, né? Belém, Missão Belém. Só os fortes servem no norte. Muito açaí. Aí vai para... Isso para o Brasil inteiro, né? E aí chega então em Manaus. Missão Manaus. Olha, bastante Manaus também. Que legal, hein? Esqueci alguma? Ribeirão Preto. Quando eu passei por São Paulo, pulei Ribeirão. Maceió, também no Nordeste. Quem você viu Maceió? Maceió. Quando eu e a Mônica servimos missão, eram 6, né, mãe? Acho que eram só 6 missões. Tudo que vocês falaram do Nordeste aí foi a missão da Mônica, que era de Recife para Manaus, né? De Sergipe até Manaus era uma missão, que era a missão Recife, onde ela serviu. Tudo isso. E você serviu nas cidades que ela serviu, talvez vocês serviram aí, que foi João Pessoa, Recife e Salvador. Ela passou nessas 3, que agora são missões. E eu servi em São Paulo Sul, Cesso, que fazia parte de Interlagos, que fazia parte naquela época, missão Santos, tudo isso era São Paulo Sul. E como presidente de missão e esposa, a gente serviu em Belém, no Pará. E que fazia parte, naquela época, a missão também, que hoje é de Teresina. Então, estamos em casa aqui. Bem-vindos e obrigado pela missão que vocês fizeram na nossa terra. Em nome dos brasileiros. Estou representando todos os brasileiros, né? Não precisa ter falado. Estou representando os gaúchos, os nordestinos, paranaense, catarinense, todos aí, nortista, todos esses que vocês conheceram. Eu quero então falar por eles agora. Muito obrigado por terem... Assim como eu estou ajudando o país de vocês aqui, vocês estavam ajudando o meu lá. E ajudaram tantas pessoas que acho que vocês conseguem pensar agora, lembrar, que passam pela cabeça de vocês os brasileirinhos aí, que vocês encontraram e ensinaram e batizaram. Devia ter aí corintiano, palmeirense, flamenguista, gremista, colorado, tudo que é isto, vocês devem ter encontrado aí nessa terra que gosta de futebol e sofre bastante, mas não tanto quanto os peruanos. Sofremos juntos. Bom, o que a gente queria fazer, a Mônica estava pensando, é dar chance para vocês fazerem perguntas. Vocês estavam aqui no serão anterior? Imagino que todos estavam. A gente falou, e não deu tempo talvez para fazer perguntas. E, inclusive, para o pessoal que está de fora, vai ter um correio, um e-mail, que é sano-jóvenes, esse é espanhol, né? Jóvenes. Esse tracinho, não sei como chama esse tracinho, que não é o underline, como chama o outro? Guion? Então, é sano-jóvenes @ldschurch.org. ldschurch.org. Não sai as duas línguas ao mesmo tempo. Então, se querem fazer perguntas, os que estão fora, está aí, sano, guion. Colocou na pantalha, está aí, ó, mais fácil. E aí chega no correio e o Gabriel passa para cá, ou talvez para o Hector. Ou para mim, porque vai ser em português, eu acho. Mas antes de abrir um tempo para pergunta para vocês, a gente quer fazer pergunta para vocês. E vocês vão então responder, e se podem responder, vem aqui em cima para falar um pouquinho de português para o mundo ouvir. E não fica sem jeito, porque o seu português é melhor que o meu espanhol. Então não tenham vergonha. Então a gente quer começar primeiro com perguntas para vocês e depois a gente abre para perguntas de vocês para nós. E a primeira pergunta para responder, para vocês pensarem um pouquinho e criar candidatos assim para responder, é: o que significou sua missão para você? Qual a diferença que a sua missão fez na sua vida? Independente se serviu no sul do Brasil, no norte ou nordeste, mas pensando agora, passado não sei quanto tempo de sua missão,
talvez alguns foram há poucos meses, outros há alguns anos. O que significou servir lá no Brasil para vocês, ou uma missão? O que mudou na sua vida por causa da sua missão? Já pensaram? Alguém pode pensar aí e querer responder essa pergunta? O que significou a missão para você? Candidatos ou candidatas? Vem cá. Não. Vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Tá bom. Obrigado. Você serviu aonde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Maravilhoso. Cidade maravilhosa. Bom, eu vejo minha missão como uma etapa na minha vida de muita mudança. Eu lembro também a parte onde eu servi, onde nós servimos, acho que a gente pode pegar muito do pessoal de lá. Eu lembro ainda agora que tenho algumas coisas que eu falo, como carioca, essa amizade, essa fraternidade que tem o povo lá é muito, muito pegajosa, como diríamos. E eu vejo assim minha missão como uma etapa de progresso pessoal, de muita felicidade, de ganhar um conhecimento que pode me fazer uma melhor pessoa e que me dá ferramentas que eu posso ter agora para cumprir minhas metas e o que o Senhor deseja de mim agora. Muito bom. Muito obrigado pela mensagem aí. Outro que pode pensar, o que significa a missão para você? Vem cá. Vamos usar esse púlpito aqui, aí então a câmera pode ver vocês de frente. Onde é que você serviu? Fortaleza Leste. Fortaleza Leste. Você era Elder o que lá? Elder Bazan. Elder Bazan? E você era Elder Carrasco? Carrasco é carrasco, né? Em qualquer língua, Obrigado. Então, a missão para mim, como falou Elder Carrasco, também foi de mudança, né? E muito de compreender o amor que Deus tem pelos filhos seus. Né? Eu achava antes da missão que entendia isso, mas não entendia todo o sacrifício que isso significa, né? Todo o compromisso, o trabalho, né? que isso significa. Não? Então, compreender que toda obra é feita por amor. E agora, né? que a gente tem que enfrentar, buscar esposa, buscar trabalho, né? Carreira que a gente tem que fazer. Eu sempre procuro lembrar disso, né? Que requer sacrifício, requer muito compromisso, não? O amor de Deus pelos seus filhos. Muito bom. Obrigado. Tá bem. Um mais para terminar, ou talvez uma irmã. Se tem alguma... aqui uma irmãzinha. Para terminar com uma irmã. O que significou a missão para você? Que missão foi? Curitiba. E como é que você se chamava lá? Sister Paredes. Sister Paredes. Então, para mim, a missão foi um tempo em que eu conheci muito o meu Salvador, em que eu podia amar mais as pessoas, podia servir com toda a minha alma, mente e força como o Salvador ele pede. E foi um tempo em que ele me moldou, onde ele me ensinou, onde senti o amor e conheci mais respeito à expiação, né? E pude ver as mudanças na vida das pessoas, né? E como o Evangelho realmente ele é verdadeiro e pude fortalecer meu testemunho sobre meu Salvador. Então, eu sou muito grata por ter servido esse tempo, por ter aprendido, por ter tido momentos de felicidade também, onde tivemos que fazer muitos sacrifícios com minhas companheiras, mas foi um tempo muito bom para mim, um tempo em que aprendi muito mesmo. Tá bom. Obrigado, Sister Paredes. Tá bom, Mônica, você viu uma missão? Se pudesse também pensar e compartilhar alguma coisa aqui, o que a missão significou para você? Além de muita tristeza que estava longe do namorado. Acho que foi para mim, acho que foi um tempo de amadurecimento. Até eu acho que eu era meio criança quando eu fui para a missão. Talvez a minha aparência era
de menos idade do que eu tinha, não sei, eu achava que era meio criança. Mas ali foi um tempo que eu fiquei longe dos meus pais pela primeira vez, então foi um tempo de amadurecer, de fazer coisas por mim e para o Senhor e para as outras pessoas, pensar mais nos outros do que pensando em mim. Tá bom. Bom, para mim, me fizeram essa pergunta, eu fiz para vocês porque me fizeram essa pergunta outro dia, numa missão. Eu estava... Onde é que eu estava? Eu não lembro onde eu estava. E abri pergunta para os missionários dessa missão. E então um deles me perguntou o que significou a minha missão de missionário para mim. E eu fiquei pensando nisso. E o que eu respondi para ele, e respondo para vocês aqui, é que para mim significou conhecer um pouco mais o potencial que eu tinha. E essa coisa de que somos filhos de Deus e que temos um potencial divino, sabe? Essa coisa assim que a gente ouve. Na missão se tornou mais real, porque eu acho que eu estava lidando com coisas de Deus, espirituais, e eu percebi assim, quanto ele usava, ou me usava, como instrumento nas mãos dele. Então eu reconheci, nossa, a gente tem poder. A gente é uma ferramenta nas mãos de Deus, assim, Ele pode, através da gente, mudar vidas. Sabe como você fica assim, nossa. Eu entendi aí assim que a gente tem um poder, não a gente tem o poder, é o Senhor nos dá um poder. E Ele pode nos usar para abençoar as pessoas, para fazer coisa nessa vida. Então eu entendi o meu potencial aí, divino. Isso foi... Tá bom? Segunda pergunta? Valendo... Cadê? Segunda pergunta. Eu pensei agora. Então eu vou mudar aqui, porque enquanto vocês falavam, eu pensei uma. Qual foi o ensinamento do seu presidente de missão, ou da esposa do presidente de missão, que mais... Bom, foram muitos, né? 2 anos ouvindo aí, bastante, 1 ano e meio. Mas se vocês pudessem pensar agora assim, ó, se eu tivesse que escolher uma coisa que eu aprendi no meu presidente, ou da esposa do meu presidente, que impactou minha missão e eu creio que vai ajudar em minha vida, é isso. O que foi que aprendeu do seu presidente de missão que foi marcante? Pode vir. Enquanto fica pensando. Qual foi a missão? Também Rio de Janeiro, e era Elder? Acevedo. Tipo, na missão, uma vez o presidente, ele falou para mim, quando foi a última vez que você teve uma experiência espiritual? E eu fiquei pensando um pouquinho, né? E eu falei, acho que a semana passada, né? E ele falou, cara, se arrepende. Assim, se arrepende. Tá bom, presidente. Ele me falou que a partir desse momento eu deveria de ter experiências espirituais todos os dias da minha missão. E eu acho que isso marcou muito na minha vida, porque até agora, eu consigo ter experiências espirituais todos os dias. E isso me ajuda a que eu possa ficar firme na igreja e fortalecer meu testemunho. E esse foi o conselho que eu recebi do meu presidente. Como chamava o teu presidente? Presidente Cabral. Presidente Cabral? Uhum. Sim. Conheço. Muito bom. Outra... mais mãos agora. Pô, agora vai ser difícil. Difícil escolher. Eu vou pedir a irmã aqui. Sister Sanches. Que missão foi? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Vamos ver. BH. Missão BH. Uai. Acho que o conselho que o meu presidente fez para mim... Quem é? O presidente Fortunato. Fortunato. Sim, que agora é 70. Ele falou para mim, só trabalha, menina. Só trabalha porque o Pai Celestial te deu a oportunidade de você trabalhar neste lugar. E você tem coisas muito maravilhosas o que fazer. Ama seu companheiro. E agora eu posso amar as pessoas de uma maneira muito diferente do que antes eu amava. Então, eu posso sentir muita caridade por eles. Porque o presidente me ensinou. Ele é um homem maravilhoso, chamado por Deus. Não tenho dúvidas disso. Então, isso é o que ele me ensinou. Queria que ele estivesse ouvindo aqui. Que bom. Sim? Era Elder
Cáceres, da missão Vitória Espírito Santo. E termina então depois com... então com dois ali, tem a irmã também ali. Bom, o conselho que mais ficou em mim do meu presidente foi: Elder, as bênçãos que sua família receber vão depender do trabalho que você faz na missão. E eu posso testificar isso até agora. Eu posso ver que quando eu faço a minha parte, o Senhor abençoa muito. Mas se eu duvidar um momento, o Senhor me manda provações para eu lembrar dele e fortalecer mais a minha fé sobre ele. E eu sei realmente que isso é verdade. Eu sei que meu presidente, ele testificou isso, porque ele conhecia isso. Então, eu... Tá, joia? Obrigado. Aqui? Tem. E já vem a irmã, já fica aqui, ó, sentadinha, porque daí já ganhamos um tempinho. São os últimos dois. Missão qual? São Paulo Norte. São Paulo Norte. Era Elder? Baldeira. Baldeira? Bem, ensinamento que ficou na minha mente foi o do meu presidente. Ele se chamava Farns. Ele sempre falava sobre as pequenas vitórias a cada dia. Na verdade, era o lema da nossa missão. Então, ele falava frequentemente que as coisas pequenas importam muito e fazem toda a diferença nas nossas vidas. As coisas pequenas fazem toda a diferença. Então, eu aprendi que fazer coisinhas como leituras de escrituras, oração, jejum, obediência com exatidão, fazem toda a diferença. E isso traz milagres na missão. E eu consegui ver esses milagres. Então, eu sou muito grato por esse ensinamento que deu o meu presidente. E acho que isso foi o ensinamento. Obrigado. E a missão? Os gaúchos. Qual delas? Porto Alegre Norte. Porto Alegre Norte. Presidente? Campos e Sister Campos. E você era a irmã? Ou sister? Sister Bonfield. Bonfield. Dois ensinamentos. Meu presidente Campos e sua esposa, Sister Campos, eles começaram a missão junto comigo. Nós fomos o primeiro grupo. E ele chegou no momento de mudanças na missão. Não tinha que mudar muitas coisas para que ele começasse a trabalhar. Uma das coisas que ele sempre falava para nós é que nós temos que obedecer com exatidão, não? Sempre com exatidão, e que cada dia era um dia novo para começar. Se ontem nós não conseguíamos, talvez, fazer alguma coisa, tínhamos um dia novo para fazer outra vez, não? Começar de novo, sempre ele fazia isso. Ele sempre olhava todo mundo com potencial de filho de Deus. Sinto muita gratidão por ter servido com eles, porque, como você falou, começou a acreditar em você mesmo. Eu também, eu cresci muito. Eu sei que agora eu posso conseguir coisas, porque meu Pai Celestial me ama. E eu aprendi isso com eles. E sinto muita gratidão, porque isso vai servir para mim e para a minha geração. Isso que eu aprendi. Obrigado, muito obrigado. Moni, pode pensar? Você queria falar? Por favor. Aproveita que está pertinho. Bom, eu tive a oportunidade de ter dois presidentes e de cada um deles aprendi bastante. De um deles aprendi a... Escolhe uma de um presidente. Bom, então eu aprendi muito a ser mais grato pelas coisas, pelas dificuldades do campo. Então aprendi a ser muito mais grato, realmente, com meu Pai Celestial por dessa experiência que eu tinha na missão e realmente começar a valorar mais a minha missão e ser muito mais grato com toda essa dificuldade, as dores que estava sentindo. Então isso me ajudou muito a reconhecer isso e me fortaleceu cada vez mais, e não havia dia ruim, sempre era um dia ótimo para essas dificuldades. Então é isso que levou até hoje. Então eu tento esforçar-me para valorar cada vez mais isso. Missão São Paulo Norte. São Paulo Norte. E a Elder? Ramos. Obrigado. Moni, como missioneira,
A Mônica teve 2 presidentes, então escolhe de um aí alguma coisa. Só pode falar um. Eu tive 2 presidentes. E meu segundo presidente, ele era um homem muito sábio. E ele sempre falava algumas coisas muito sábias, tem algumas. Mas uma que eu falei hoje na minha aula, eu fiz discurso na aula hoje de manhã, e eu lembrei de uma coisa que ele ensinou, porque a gente foi transferido. Então, a gente está indo para morar nos Estados Unidos. E eu me lembro que, quando eu estava terminando a missão, ele perguntou como eu estava me sentindo. E eu disse, eu estou triste, porque esse povo é muito bom, porque eu gosto da missão, todas aquelas coisas, né? Aí ele falou assim para mim, não, sister, você não tem que ficar triste. Porque você já fez o seu trabalho e agora vai adiante. E o que vem na frente vai, às vezes, ser até melhor do que o que está acontecendo agora. E assim vai. E eu me lembro, ele foi... Primeiro, quando eu fiz 18 anos, ele era meu professor no instituto. Aí depois, quando eu fui para a missão, ele era meu instrutor no CTM. E aí depois ele foi meu presidente de missão. Ele me lembrou disso. Lembra quando a gente era lá no instituto? Era legal, não era? Mas aí depois, quando você foi para a missão, não foi bom? No CTM foi bom. E agora aqui, foi bom também, né? Foi. Então, agora outras coisas têm para acontecer e vai ser bom também. Então, não tem que ficar só pensando, que triste. Que sempre alguma coisa tem para acontecer adiante na vida que vai ser boa também. É que ele já me conhecia, sabia que eu estava esperando por ela. Então... Convencido, né? Bom, aí eu também, essa pergunta de que eu também tive 2 presentes de missão, mas se eu pudesse pensar agora o que me impactou deles em geral, mas especialmente de um em particular, foi o tempo que eu fiquei com ele e o exemplo que ele acabou sendo para mim como pai, como esposo, como líder. Eu comentei antes no serão aqui, no devocional, que eu não tinha meus pais como membros da igreja. Então, eu não tinha uma referência. Eu não sabia, assim, como que ia ser um marido mórmon. Como que ia ser um pai mórmon. Como que é isso? Assim, então, na missão, eu fui buscando ser um missionário, mas, ao mesmo tempo, uma referência para a minha vida. E eu quase que filmei, assim, se eu pudesse filmar mentalmente, eu filmei ele assim, como é que ele tratava a esposa dele, sabe? Como é que ele tratava os filhos. Eu quero ser assim quando eu crescer. Eu quero ser assim. Serviu para mim como uma referência. Eu olhava para a esposa, Sister Hawkins, e pensava, eu quero uma esposa assim. Eu vou procurar uma esposa assim. Já tinha a Mônica, né? Então, será que a Mônica vai ser uma Sister Hawkins? Então, para mim, o Presidente de Missão serviu como uma referência de pessoa, de pai, de líder, de membro da igreja. E queria, talvez, terminar essa pergunta comentando isso para vocês. O presidente que vocês foram chamados para servir junto não foi uma coincidência. A razão principal por que vocês foram para a missão que vocês foram é por causa do presidente da esposa. Não sei se vocês já escutaram isso antes. A gente fica pensando, né, o lugar, e o lugar faz a diferença. É as pessoas que a gente ensina e também faz a diferença. Mas conversando com os 12, e são os 12 que fazem a designação, ou são os 12 que o Senhor usa para inspirar para a missão, eles nos ensinam isso. O Senhor revela para eles o lugar que vocês vão encontrar o presidente e a esposa que precisam para a sua vida. Para ser missionário ou missionária, outros presidentes podem ser, não é? Um presidente, para ajudar vocês a ser uma boa missionária, um bom missioneiro, todos os presidentes podem fazer. Mas para ajudar você na sua vida agora, nas coisas que você vai passar, já passou, ainda vai passar, o Senhor, conhecendo o seu presidente de missão e a esposa, pensou, ela tem que ir para essa missão, ou ele para essa missão, porque lá vai ter o presidente e a esposa que vão ensinar para eles, ou para ela, a coisa que ela vai precisar. Pode reconhecer isso, olhando agora para trás? Então, não esqueçam dos ensinamentos do seu presidente de missão e esposa. Eles foram falados ali não só para a sua missão, mas para a sua vida. Tá bom? Eu queria poder também, assim, dar um abraço em vocês.
em lugar do seu presidente. Porque eu não tenho dúvida que eles amam tanto vocês. A gente ama nossos missionários, que faz 20 anos que tivemos. E o presidente de vocês, a esposa, eles amam vocês. Eles que queriam estar aqui, obrigado, para poder abraçar vocês. Por isso que a gente acaba fazendo essa reuniãozinha aqui entre os brasileiros, né? Para poder, de alguma maneira, vocês se sentirem um pouco mais numa reunião com o seu presidente de missão e esposa, que eles fariam no Brasil. Fazem, me imagino o que estão fazendo lá. Então, em nome do presidente de vocês, muito obrigado por terem sido os missioneiros tão bons que vocês foram e por serem bons alunos das coisas que ele e ela ensinaram. Muito bom. Tá boa essas perguntas? Então tá bom. Vai chegar a hora que vocês vão fazer pergunta, mas eu tenho mais uma aqui. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram depois da missão e como que você conseguiu superar isso? Já é um pouco mais agora depois da missão. Qual foi o desafio como missionário retornado? Qual foi o maior desafio? E como é que você conseguiu superar essa coisa que passou ou está passando? Pode pensar? Quer? Tá bom? Vem aqui. Que missão foi? Recife. E você era sister? Párraga. Lá eles diziam Párraga. Sister Párraga. Bem, eu estava pensando isso, sobre qual que era o maior desafio. Depois da missão? Depois da missão. E eu lembro que no início não foi tão difícil, porque você revê as pessoas que deixou e fala novamente com a família e tudo isso. No início não foi tão difícil. Foi bom, mas passando um mês e meio, aí já começou a ficar bem difícil, porque eu estava encontrando trabalho, eu já tinha acabado a faculdade, então era difícil novamente reinsertar-me no campo laboral. E por um momento eu pensei, cadê as bênçãos que Deus Ele promete quando a gente serve a Ele? Eu acho que eu fiquei meio orgulhosa, né? E eu estava pensando muito nisso. Cadê as bênçãos? Será que é certo que eu não fui uma boa missionária? Eu pensei muita coisa, né? A gente entra como uma... Eu fiquei meio dividida comigo mesma. E eu tinha perdido minha mãe também quando estava na missão. Ela faleceu. E também foi difícil reconhecer que ela não estava. Mas eu acho que esse tempo que passou, acho que foram como 4 ou 5 meses, que foram muito difíceis. Eu aprendi que nós precisamos confiar no Senhor e no tempo que Ele nos coloca para aprender diferentes coisas. Eu penso que se eu tivesse chegado e tudo tivesse acontecido muito bem, eu não teria aprendido o que eu aprendi no tempo depois da missão. Ele deu um tempo para eu assumir algumas responsabilidades e pensar e confiar nele. E depois o trabalho chegou e todas as coisas começaram a ficar no lugar certo, mas eu precisava desse tempo, acho. Muito bom, obrigado por compartilhar isso. Alguém outro pensou em alguma coisa? Bom, você já veio, né? A ver, se não tem outra, eu te chamo de novo. Aqui, uma que não veio. Pode vir? Obrigado. Fiquei curioso agora. A parte mais difícil foi continuar a obra que Uno já tinha começado lá no Brasil. Minha missão foi Fortaleza Leste e o presidente trabalhou muito. A pergunta é, você quando voltou da missão? Sim. Tá bom. Sim. Então, ele ensinou muito sobre o membro missionário.
muito, muito, muito. Então, eu tive uma área onde era muito feliz, porque todos ajudavam, a obra missionária avançava muito. E eu disse, nossa, quando eu voltar, eu tenho todas as ferramentas para ajudar a minha ala, né, a ser o melhor. Levamos um curso sobre o membro missionário e tudo, mas quando eu voltei não foi assim. Foi muito difícil sair com as sisters, continuar o trabalho missionário, o ritmo de visitas, sei lá, não era bem o mesmo, não. Mas eu sou muito grata que elas sempre tentaram comigo continuar. Elas me deram para mim a bênção de continuar vivendo a conversão de uma pessoa, ver como uma pessoa nasce novamente. E bom, nós conhecemos que não é o mesmo, né, fazer missão no Brasil que em Lima. Às vezes as pessoas se fecham muito o coração. Eu acho que isso doía muito para mim. Não era o mesmo trabalhar nas ruas de Los Olivos que nas ruas do Ceará. Realmente eu amo o Ceará. E as pessoas aqui não dão copo de água. não deixam passar só para bater papo, conversar, falar de Cristo, de Deus que eles amam tanto, que é diferente. Mas ser uma ferramenta de Cristo em nossas salas também é muito importante. Continuar esse trabalho em nossas salas é maravilhoso. E eu deixo meu testemunho que, como falava o presidente, Deus é lindo. E que nós fazemos bem, mas podemos fazer melhor. Foram os ensinamentos que eles deixaram para mim. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bom, obrigado. Acho que uma mais dessa pergunta. Tem tanto agora. Então, você já falou, aqui não tinha falado. Vem cá, vamos, mais uma sister. Então, a pergunta é, o que foi difícil quando você voltou da missão e como você superou isso? Qual foi a missão? Maceió. Maceió. E você era sister? Gonçalves. Presidente Gomes. Então, eu acho que estava sentada e pensando muito se eu ia compartilhar isso. E uma das dificuldades muito fortes que eu tive depois que eu retornei da missão foi um tema de minha autoestima. Foi muito difícil, porque tinha aprendido muito a confiar em mim mesma dentro da missão. E lembro também que o presidente falava muito isso, de que eu tinha que lembrar a divinidade que eu tinha por ser filha de Deus e o potencial que eu tinha. E inclusive de todas as coisas que eu tinha vivido antes com o Pai Celestial, antes de vir aqui na Terra. E quando eu retornei da missão, foi muito difícil porque eu sentia que tudo que eu tinha feito na missão estava sendo muito complicado aplicar aqui. Confiar em mim mesma para fazer as coisas. Mas, conforme o tempo, eu lembrava de que dentro da minha missão eu tinha confiado muito e aprendido muito do meu Salvador e da expiação. E isso a mim me ajudou muito. Foi meses, mas eu pude lembrar muito do sacrifício expiatório do Salvador e isso fez de mim uma pessoa muito mais forte do que a gente é. Só que às vezes a gente esquece isso. Mas quando a gente lembra disso, e eu lembrei no seu momento isso, tudo que eu vivi na missão, e só pôde ser com a ajuda do Pai Celestial, eu sabia de que este era meu tempo para aplicar tudo que eu tinha aprendido. E que eu não ia fazer as coisas só. Que eu tinha no meu lado a meu Salvador, caminhando no meu lado sempre. Só dependia de mim se eu tomava sua mão ou deixava sua mão. Mas eu decidi tomar a mão desde a missão. E quando eu retornei, igual. Porque era o tempo para mostrar o quanto eu amava ele. E isso ia fazer que possa ele ver o que o esforço que a gente fez na missão não foi em vão. Muito bonito. Obrigado. Obrigado por vir. Eu queria poder ouvir tantos, mas
Eu queria também deixar um tempo para perguntas de vocês. Mônica, alguma coisa aqui que você pode pensar de que foi difícil e como você superou? Eu tenho muito tempo, né, que eu voltei da missão. Lembra? Mas o que eu aprendi nesse tempo todo, que eu vou deixar para vocês, é que a missão que a gente fez de tempo integral é uma missão, mas não é a única missão. Tem algumas. E dificuldades que a gente passa lá, não é só lá que a gente passa dificuldades, a vida toda a gente passa. A gente passa um tempo de calma, que nem lá no José do Egito, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, é assim a vida. Assim, altos e baixos. E o que eu aprendi com isso, com esses momentos difíceis, foi que eu tenho que ficar mais perto ainda de Deus, mais perto. Porque aí Ele me consola o meu coração, e eu posso enfrentar a dificuldade que tem. Se eu me afasto dEle, aí vai ser difícil, porque vai ficar só por minha conta. Mas se estou com Ele do meu lado, então fica mais fácil. Tá bom. Muito obrigado. Em meu caso, quando eu voltei, o que foi mais difícil foi que eu encontrei meus pais separados, divorciados. Quando eu saí, eles estavam juntos. Lembra que eles não eram membros da igreja, né? Eles estavam juntos e estavam aí. Eu não sabia que tinha problemas. E estou falando nos anos 80, então não tinha e-mail assim semanal, era carta. E eles não me falaram nada. Então, quando eu estava terminando a missão, minha mãe disse: olha, você precisa saber agora que a gente está separado, eu e teu pai. Ele está lá nesse lugar onde ele está, não é por causa do trabalho, não. É porque a gente está divorciado. Então, quando eu cheguei na minha casa, eu saí de uma casa onde estava pai, mãe e 2 irmãos. Eu cheguei, estava o meu pai com meu irmão num lugar, minha mãe com minha irmã no outro lugar, e ninguém querendo falar com ninguém. Então, o que eu pensei? Bom, eu fui missionário, eu ajudei tantas famílias a serem fortalecidas, então eu comecei a trabalhar com a minha família, ia com meu pai e falava, ia com a minha mãe e falava, e tentava. E eu conseguia com os outros, não consigo com a minha família, e vai. E não consegui, eles se tornaram divorciados, isso faz muitos anos, já 30 anos. Como eu superei isso? Formando a minha própria família. Outra. Aí então falei: Mônica, eu acho que porque essa era a coisa, moro com meu pai ou moro com a minha mãe? Com nenhum dos dois, vou morar com a Mônica. E a gente casou e continuei tentando ajudar sempre, mas eu acho que eu entendi que tinha chegado a hora de eu formar minha própria família, e todas aquelas coisas que eu tinha aprendido como missionário e que tinha ajudado tantas famílias a viver o evangelho e fazer reunião familiar e ler escritura, essas coisas, tudo que eu tinha ensinado tanto. Decisões emocionais como casar com este ou com esta, ou à noite. Então, se ele estava em Quito, sem a ajuda de um Deus, quero fazer essas coisas logo. Eu, com minha esposa, depois com os filhos. Então, foi assim. E por isso que essa busca de uma esposa e as irmãs estarem disponíveis para o matrimônio é uma parte dessa outra missão que vocês têm agora. E nada vai ser mais prazeroso do que isso. Por isso que aos rapazes, principalmente, que acabam adiando essa experiência, estão perdendo uma experiência tão rica na vida de poder viver em sua família aquilo que vocês ensinaram para tantas outras. Muito bom. Tá bom essas perguntas? Né? Tá bem. Vamos então abrir agora para perguntas, se vocês tiverem. E, na verdade, já tenho 2 aqui de pessoas que estão nos ouvindo aí fora. Parece até programa de televisão, né? As pessoas que estão nos ouvindo aí, nossos telespectadores. Nossos comerciais, por favor. A gente vai fazer, então, um tempo para perguntas. Vocês levantam a mão, aí acho que aí vai o microfone. Tem um microfone, eu entendo aí, né? Pergunta do mesmo lugar. E a gente tenta responder por aqui.
eu começo, se tem alguma pergunta por aqui, senão eu começo com essas aqui, mas se tem uma por aqui, a gente aproveita alguém que queira fazer uma pergunta para mim ou para a Mônica. Quer continuar pensando? Vou fazer uma aqui. Vou fazer uma pergunta assim. Eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela quer que fale, mas ela serviu na Missão Brasil Maceió. Ela vive na Colômbia. O que é que eu faço se o meu desejo de casar diminuiu por causa de experiências, malas experiências com rapazes um pouco, não muito especiais? Pode ajudar? Eu vou ler de novo para você dar uma pensada aí. O que eu posso fazer se o meu desejo de casar diminuiu porque eu tive experiências não muito boas aí com alguns namorados? Já pensou? Vamos ver aí. Tem que aprender a escolher namorado. Mas aí ela escolheu errado, o que ela faz agora? Para escolher, não tem que desanimar, porque no meio de pessoas que não são boas, tem pessoas que não são boas, tem muitas pessoas que são boas. E defeitos todo mundo tem. Os bons têm defeitos e os ruins têm. E os ruins têm defeito. Então a gente tem que ver se a gente consegue conviver com aqueles defeitos. Né? Se é um defeito que não vai prejudicar e que a gente consegue conviver, como, por exemplo, eu gosto de... um exemplo aí. Eu gosto de comer pudim com garfo. Eu gosto de comer com a boca aberta. Não, esse é difícil para mim. Não, mas eu gosto de comer pudim com garfo. Não, mas eu gosto de tomar sorvete com garfo. Ah, não, mas a gente toma sorvete com colher. Mas que diferença faz se eu gosto de comer sorvete com garfo? Come sorvete com garfo, né? E se isso não faz mal, isso não faz diferença no relacionamento, se ele come o sorvete com garfo ou com colher. Aí a gente vai, mas agora se é alguma coisa mais séria, aí então tem que pensar mais. E a gente consegue ver antes a pessoa, olhando assim, a gente já vê se não leva a sério a igreja, se não leva a sério o chamado, se não ora. A gente percebe isso, e aí a gente já vai julgando ali. Tem um testemunho de José Smith, que foi chamado como profeta, tem um testemunho de Mormon. Porque talvez ela tinha escolhido errado mesmo, mas o certo está lá. Às vezes a gente erra uma, duas vezes para depois dar certo. Isso aconteceu com minhas filhas, erraram, escolheram, não eram mau rapaz, mas não eram para elas. 2, 3 vezes, uma ficou noiva 2 vezes, na segunda vez era. Na primeira vez não era, ela não tinha aquele amor e não estava disposta a todas as coisas. Então, a gente acaba achando. E depois foi muito bom para ela, a outra também. Um não era. E depois ela encontrou outro que era. Então, eu acho que é assim com todo mundo. E a gente tem que abrir os olhos, como já falou antes, né? Abrir antes, bem os olhos e encerrar depois. E essa moça, apesar de ela ter errado, ela tem que agradecer que ela conseguiu ver antes de ter casado. E não desistir, porque tem pessoas boas também. Tá bom. E acho que é mais ou menos parecido como na missão, né? Para encontrar um eleito lá, uma pessoa para batizar, quantas portas vocês bateram, quantas pessoas vocês falaram, quantas palestras tiveram que dar, até encontrar aquele que, tá bom, eu vou batizar e se tornou então um eleito de verdade. Então acho que o processo é muito parecido também para encontrar o seu eleito aí, ou a sua eleita, né? Não desanima, que nem como missionária não desanimava, com aqueles pesquisador molengão lá, que não ajudava muito. Não usava essa palavra mole? Molenga, né? Então tem muito investigador mole, que você tem que... Mas não pode deixar abalar a tua fé, porque tem um eleito, né? Em algum lugar. Outra coisa que pode ajudar as moças, principalmente, se esse rapaz fez missão, pensar... Começa a música? Os maiores... Bom, que a gente fez a Mônica falando dos nossos filhos ali, filhas, né?
a gente como pai, a gente ligou para o Prenda Missão, Na maneira chegando do rapaz que elas estavam namorando. Recuerdo que Para perguntar para a missão, olha, minha filha eu está que estava querendo como presidente de Homens Jovens, pensando em algo casar assim, com esse Mônica rapaz aí aí que na você viu na tua primária. missão. O que Y você acha? teníamos nuestro bebecito y las bendiciones, parecía todo tão E a gente ouvia. bueno. E eu pensava, não sei por que de um estamos sendo deles, o bendecidos. presidente falou, olha, se fosse minha filha, eu não ficaria muito feliz se ela casasse com esse missionário. E aí ele explicou por quê, porque era desobediente, era muito rebelde, brigava com os companheiros, tratava mal o companheiro, gritava com o companheiro. Comecei a imaginar ele gritando com a minha filha. Nossa, ele era assim, ele era muito, brigava, e muito namorador, onde ia namorava. Nossa Senhora, não dá. Nossa Senhora não pode falar, né? Virgem Maria também não, né? Tem que mudar o vocabulário. Então talvez ligar para o presidente de missão, quando a coisa, não toda hora, né? Porque você sai com alguém num baile e liga ao presidente, ó, saí com um baile aqui. Não, se você já está pensando, a coisa está tornando séria. E como saber das moças? Porque elas não precisam ter feito missão para serem moças boas, apesar da missão ajudar muito. Isso eu perguntei uma vez para Elder Anderson, dos 12, eu estava com ele no avião assim, e a gente falou disso, das filhas casarem com missionários, a gente saber como eles são, né, na missão. E as moças, eu perguntei para Elder Anderson, porque não precisa ser missionária para ser boa esposa. Como é que os nossos filhos podem saber se a namorada é uma boa futura esposa? Sabe qual foi a resposta dele? Olha para a mãe delas. Olha como é que a mãe delas são. Diz para os teus filhos para ele olhar para a mãe delas. Porque como a mãe delas são, é muito provável que elas serão. Isso é bom, né? Ou não, né? Depende. Alguns estão preocupados com a sogra, que potencial aí. Mas é uma maneira de olhar, porque as mães têm um impacto muito grande na vida dos filhos e muito nas filhas. E as filhas aqui têm muito de suas mães. Então é uma maneira também. Isso para os rapazes. Alguma pergunta por aqui? De vocês? Que pode pensar? Os em vivo, sim? Aqui tem um microfone. Que quer que todos sigam a ideia dele, que era No, recuerdo que chegou depois aí o baile, o último baile que tem nessas atividades. Eu fiquei doente na missão, então eu tive que voltar antes da missão, mas muitos membros falaram muitas coisas fim e me machucaram muito. Então, eu quis perguntar para você como sentir-me fortalecida naquele momento e como continuar sabendo os propósitos do meu Salvador. Mas eu quis perguntar isso. Eu quis perguntar isso para vocês porque eu sei que tem muitos missionários que voltam antes para casa e as pessoas falam muitas coisas. Então, como fortalecido nesse momento? Oh, excelente pergunta, obrigado. Dá para diminuir o ar aí? Não está frio? Está frio. Eu não sei onde diminui ou aumenta a temperatura. Oh, tem que falar em espanhol. É igual, quase. Está frio aqui dentro. Ou pode até desligar, eu acho, sabe? Que já está gelado. Boa pergunta, porque eu acho que passa bastante isso com diferentes missionários que voltam antes, irmãs que voltam, sisters que voltam antes, rapazes, elders que voltam antes. Para as irmãs, o que eu diria? Eu digo isso como presidente de missão que fui, tinha missionários que tinham que voltar antes por causa de saúde, ou por causa de saudade, ou porque mudava de ideia, ou porque tinha tantas razões que voltavam, e digo isso hoje, porque quando um missionário quer voltar para casa, hoje em dia, o presidente da missão tem que ligar para a autoridade geral. Então eu recebo telefonemas de todas as nossas missões aqui, quando alguém quer voltar para casa, o presidente de missão tem que ligar para mim, ou para a presidência diária, tem que dizer, olha, essa irmã está querendo voltar por causa disso. E o que eu sempre digo para os presidentes de missão quando tem uma irmã que quer voltar, ou que precisa voltar? Assim, sabe? Eu digo que ela não precisa nem estar aí. Emocionais, saúde ela tem todo o direito de mudar de ideia a qualquer qualquer hora.
Porque as irmãs já não têm encontrou a obrigação persona de fazer correta? missão. Então, só o fato dela ter ido já foi uma coisa Não espere. muito boa. Por que esperar? Se um dia depois ela quer voltar e desistiu, não tem viajar a problema todo el nenhum, sur del porque país, não como é uma designação que ela tem que se sentir diminuída, ou se sentir mal, ou por não ter cumprido a missão, os 18 meses. E falo isso igual agora, falava para minhas missionárias, eu ficava feliz de ter tido você por 6 meses, já estou feliz por ter tido você por 1 ano, que nem precisaria ter vindo, mas deixou seus pais, sua família, porque quis, para servir por 6 meses, 1 ano, quanto seja. Então, as irmãs, um exemplo você e outras tantas que talvez não terminaram por razão de saúde, ou porque qualquer outra razão. Muito obrigado por ter ido. Só o fato de ter ido já mostra quão especial vocês são, a ponto de querer servir quando tantas outras nem pensavam, nem passou isso pela cabeça. Então eu só digo muito, 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 muito obrigado para todas as sisters que saíram em missão. Terminar ou não terminar, cada um tem uma história diferente. Tá bom? Para os elders que não terminaram, e também passa bastante, há tantos jovens que não se qualificam para sair em missão. É um pouco diferente para os elders, porque é esperado que eles terminem seus 2 anos. E é esperado que ele, de alguma maneira, retorne, como se diz, retorne com honra. E se volta antes, volta sem honra. Então, o missionário se torna assim, machucado o resto da sua vida. E não ele, às vezes não é ele com ele mesmo, é que as pessoas colocam uma coisa assim, missionário que não voltou com honra. Igual, cada um tem uma história, que bom que quem julga a gente é Deus, né? Porque Ele é que conhece individualmente o nosso coração, Ele conhece individualmente a nossa história de vida, os nossos desafios emocionais, espirituais, físicos, Ele conhece tudo, por isso que é Ele que vai julgar. Então, para os elders, e talvez tenha alguns que nos escutam aqui, que por alguma razão voltaram mais cedo, ou por saúde, ou a um por obediência, ou porque desistiu, ou por qualquer coisa. E 2 coisas. Primeiro, obrigado por ter saído, por ter ido, por ter pelo menos tentado, quando tantos outros jovens não quiseram, e não se qualificaram, e não se prepararam. E esses missionários que voltaram mais cedo, esses elders que voltaram mais cedo, eles pelo menos tentaram e fizeram a sua parte por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, que for. E só isso já diferencia eles de outros tantos que nem botaram o pé no CTM. Esses tentaram e tentaram e tentaram e talvez não conseguiram, mas eles tentaram e tentaram e tentaram. E não tem dúvida que o Senhor reconhece esse esforço e essa tentativa. Agora, depois que voltou, é outra missão. Então não pode agora, depois que voltou, ficar carregando essa mochila, sabe? Mochila, né? Vocês carregaram mochila há muito tempo. Essa mochila pesada o resto da vida. Porque tem outras mochilas para encontrar. Tem uma esposa para encontrar, tem um trabalho, uma carreira para fazer, tem filhos para criar. Larga dessa mochila pesada de culpa, da missão que por alguma razão não conseguiu cumprir. O fazer ou não fazer na missão não determina se a gente vai ou não vai no reino celestial. O fato de não terminar uma missão não nos desqualifica para ir no reino celestial. É o que nos tornamos em nossa vida que nos qualifica. E às vezes essa experiência tão dolorosa que alguns elders passam de voltar por algumas razões que dói muito, faz desse jovem mais forte depois. Porque ele sentiu a dor dessa experiência. E por isso então se torna uma pessoa mais preparada, inclusive para ajudar outros com o mesmo problema. Se torna uma pessoa mais amorosa, mais empática com pessoas que têm desafios, se torna uma pessoa mais humilde. Então, use essa experiência, eu digo para os elders, de ter voltado mais cedo,
para te fortalecer e para te preparar para outras tantas missões que vai ter que fazer na vida. E considera essa uma missão que terminou e essa experiência foi de alguma maneira uma experiência para te ajudar a seguir para as outras que vai ter depois. Isso para os elders. Para as irmãs é sempre obrigado, 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 mesmo que tenha ficado um dia, porque são uma bênção de ter pelo menos pensado em fazer uma missão. Tá bom? Muito bom. Outra pergunta por aqui? Eu vou ver se tem uma aqui que veio... De onde veio essa? Bom, o que eu posso fazer... Ela serviu em São Paulo, Interlagos. Eu também não vou falar o nome, não sei se ela quer que fale. Mas o que eu posso fazer para ser forte no meu casamento e levar minha vida pelo mesmo caminho que eu levei na missão? Mas agora é sem o mesmo tempo, é diferente. Então, como fazer para ter no teu casamento a mesma vida ou seguir o mesmo caminho que seguia na missão? É uma boa pergunta? Mônica, pode ajudar aí? Como fazer para as coisas que aprendeu na missão, ou como era na missão, seguir depois na vida, no casamento especificamente? Não? Hã? É? Deixa eu pensar aqui enquanto você pensa alguma coisa, se vir na cabeça também. Eu acho que o que passa na missão... isso vale, eu acho que para outra pergunta também. Eu estava pensando em falar isso antes. Foi que a Mônica comentou das experiências que tem na missão, acaba ajudando na vida. Dessa moça que teve experiências difíceis com o namoro, igual passa na missão. E igual vai passar no casamento. Porque o casamento, alguns pensam que você, assim, sabe, como propaganda de creme dental, tudo de margarina, propaganda de margarina, sabe, tudo assim, uma vida parece maravilhosa, e vocês olham os que são casados assim, pensam, eu quero ter um casamento assim, que parece que está sempre ali de mão dada, sorrindo. Não é assim. A gente tem os desafios, como todo mundo tem, e mesmo que seja membro fiel, que seja forte na igreja e faz tudo o que tem que fazer, ainda vai ter desafios no casamento, porque são duas pessoas diferentes que estão se juntando ali e aprendendo como a conviver, e é um processo. Então, não pense em que vão encontrar assim, vão começar com um casamento perfeito. Ele vai se tornando melhor com os anos. Na verdade, esse pessoal fala que está na lua de mel nos primeiros meses, né? E que depois acabou a lua de mel. Eu digo que é meio que é o contrário. Ou não é que é o contrário, ele se repete. No final, é mais fácil do que no começo. Porque vocês já começam a se conhecer melhor, ter mais paciência com essas coisas, e você muda esse pedaço, ele muda esse outro pedaço, essa coisa a gente faz junto, isso você faz sozinho, que eu não quero fazer contigo, isso aqui eu vou fazer. Vocês começam a aprender a respeitar os espaços um do outro. Então, a missão serve, inclusive, para isso. Para depois, como o seu companheiro ou companheira, entender que o companheirismo que vocês tiveram na missão, mesmo com bons companheiros, tem dias difíceis. Não tinha dias difíceis, mesmo com bons companheiros? E é assim também no matrimônio. Não se desanime um dia que vocês vão casar e pensar, nossa, o que eu vou fazer? Estou tendo dificuldades com meu marido nisso, ou minha esposa nisso. Tenha paciência. E se são fiéis, vai passar. O problema é quando se envolve coisas de dignidade ou de desobediência aos mandamentos durante um casamento. Aí complica. Aí é mais complicado. Mas se é somente essa coisa de personalidade diferente, costumes diferentes, jeito diferente, isso vai ajustando aos pouquinhos e tem que ter paciência. Por que vocês na missão ficam doentes? Por que vocês na missão têm desafios? Por que na missão vocês ficam desanimados? Sabe por quê? Porque é uma amostra da vida.
E o Senhor quer que vocês tenham na sua missão um pouquinho de cada coisa que vão ter na sua vida. Por isso que a missão tem que ser inspirada também. Porque o lugar que vocês vão ter que passar por essas experiências, um pouco de cada coisa. Para que quando chegue essa experiência depois na sua vida, você lembre, nossa, na missão eu já tive alguma coisa parecida com isso e eu sei como fazer. Então ela acaba sendo para vocês um CTM, ou um CCM da vida. Nas coisas boas e nas coisas ruins também. Acaba sendo uma experiência que depois vai poder passar igual e saber como vencer. Então vem cá. Lembrei uma coisa que a gente aprendeu, ele também, com o Elder Bednar. Ele explicou sobre o casamento tem que ser assim como um triângulo. Né? Aqui na ponta desse triângulo está o marido, aqui está a esposa e aqui está Deus. Então, quanto mais perto de Deus a gente chega, quanto mais a gente serve, vai na igreja, estuda a escritura, não sei o quê, mais perto um do outro a gente chega. E aí vão nos acertando aqui, porque a gente tem uma coisa em comum lá, que é Deus. Que bonitinha. Bom. Tem outras perguntas aqui, mas o tempo está acabando. Da Missão São Paulo Interlagos, outra aqui. Essa aqui, por que eu tenho dificuldade para casar e já voltei faz 3 anos? Eu não sei se é um elder ou se é uma sister. Cada um tem um tempo diferente aí. Alguns vão ser 6 meses, outros vão ser 6 anos. O que não pode não pode desanimar, não pode desistir de procurar. É igual que nem na missão. Tem área que você batiza e áreas que você não batiza nada. Então tem algum tempo que você não encontra ninguém. E talvez para alguns vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas não desanima. Tem essa coisa que eu li antes aqui, vocês viram do presidente Hinckley, que algumas irmãs não vão ter essa experiência talvez de casar nessa vida. Lembra que eu li aqui? Que não dá para entender por quê, porque são bonitas e são pessoas atraentes, espirituais, mas não dá para entender. Mas tem que olhar para a eternidade, pensar na eternidade, porque essa vida é muito rápida. E aqueles que forem fiéis vão ter a sua família na eternidade. Isso é uma verdade absoluta. Vai ter essa família na eternidade, se for fiel nessa vida. Se não for desse lado do véu, vai ter no outro. Então não pode desanimar, mesmo que não chegue nessa vida. Olha que interessante, vocês conhecem a esposa, eu espero que ele me permita falar da esposa dela, Falabella. Conhece a de Falabella? A de Falabella ficou viúvo, com 60 e algo de idade aí. E ficou viúvo por anos. E ele não queria ficar sozinho, e ele tentou encontrar uma esposa, não deu certo, uma segunda esposa não deu certo, e o controlador-geral também. E ele ficou sozinho por uns anos. E encontrou, na verdade, nós que acabamos encontrando, eu e a Mônica, estávamos num serão, num devocional em Cali, na Colômbia. E teve uma reunião, onde aí a gente estava sentado assim, a primeira reunião era com os líderes da estaca. E estava aí todos os líderes adultos, conselho de estaca, e tinha essa irmã bonita assim na terceira fila. E eu estava ali, uma irmã muito bonita, e devia ser líder. Saiu os líderes e entrou, era um devocional para adultos solteiros. E essa irmã ficou. Deve ser mãe de alguém. De alguém que vai entrar de jovem aí a hora. Mas ela ficou ali sozinha, assim, com outros, mas não veio filho nenhum. Já com 50. E chamou a atenção, que uma luz aí. Então, quando terminou a reunião, eu e a Mônica, porque a gente pensou, olha, é a esposa da Falabella. E então a gente desceu e foi falar com ela. E a gente viu que era uma missionária retornada, que havia servido há anos, não 3 anos, há 20 anos atrás. E era feliz. E era feliz. Impressionante, a cara dela era uma cara alegre.
Sabe, poderia ser uma pessoa amargurada por 20 anos solteira, nada, era uma pessoa alegre, assim, estava aí assim, tanto que chamou atenção. E a Mônica foi falar com ela, foi fazer uma pequena entrevista para ver quem era. E eu fui falar com o presidente da Estaca, quem é essa irmã? E ele falou, é a presidente da primária da Estaca. É missionária retornada. Eu falei, e é uma membro forte e fiel, uma das mais fortes da nossa Estaca. Nunca casou, para sempre feliz, sempre disposta a ajudar as pessoas. Eu mandei um WhatsApp para eu falar dela, encontrei ela. E ele foi para lá, para conhecer. E são casados e selados no templo de Guatemala. Ela esperou 20 anos. E para ter talvez mais de 20 anos? 30 anos. Então, 10 vezes mais dos 3 anos. Eu não sei se aqui ficou animado ou desanimado agora com essa experiência de 30 anos de espera. Mas não desanime, não deixe essa espera afetar o seu espírito. Se torne mais forte, mais preparado, porque uma hora tudo vai dar certo. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês e por nos dar a oportunidade de falar português. Um pouquinho aqui. Quem sabe aonde a gente está, a gente ainda consegue fazer, porque como a Mônica falou, a gente vai estar nos Estados Unidos, mas de alguma maneira ainda em contato com essa área e com outras áreas também internacionais, onde tem missioneiros que falam espanhol. A gente pode fazer uma coisa assim, de ir lá, para os que serviram no Brasil e estão no México, na Guatemala, na Argentina, no Uruguai e vocês. Então, fiquem atentos. Talvez mais adiante, se é possível fazer isso, alguma coisa por lá, de novo fazer. Aí vocês vão ser que nem eles que estão ouvindo por internet e vão receber assim, as perguntas de vocês dizendo de Lima. Ah, de Lima. Não casei ainda, Helder Godoy, o que eu faço? É uma bênção estar com vocês aqui, é uma bênção poder ter jovens como vocês que serviram e estão servindo agora na ala, no Estaca de vocês. Eu queria terminar com o nosso testemunho, talvez o testemunho da Mônica, primeiro, depois eu termino com o meu testemunho, e aí depois vem o hino e a oração. Eu gostaria de prestar meu testemunho, antes de prestar meu testemunho, de agradecer a vocês por estarem aqui essa noite, e agradecer por ter nos recebido tão bem aqui no Peru, e por ter servido também vocês lá no Brasil, enquanto a gente estava servindo aqui, e por todas as coisas que vocês têm feito. Se vocês ainda não casaram, eu acho bom vocês ficarem aqui depois do serão um pouquinho, e dar uma olhadinha para os lados, porque tem muito rapaz bonito e muita moça bonita que está aí sentado sozinho. Acho que vocês não precisam nem ir muito longe, só dar uma olhadinha pelos lados, assim, na volta. Mas foi muito bom estar essa noite aqui com vocês, e eu gostaria de prestar meu testemunho de que aonde quer que a gente vá, a gente vai encontrar membros da igreja, e a gente vai se sentir como se estivesse em casa. Porque as pessoas têm os mesmos costumes que a gente, as mesmas crenças que a gente. E isso é muito bom, muito bom. Só na igreja de Jesus Cristo que isso acontece. Eu sei que essa igreja é verdadeira, eu sei que Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador. E que Ele se sacrificou por nós. E agora Ele espera que a gente faça alguma coisa para poder valer esse sacrifício que Ele fez. Eu sei que Deus nos ama muito e ama muito os missionários que serviram, porque estavam servindo os seus filhos, levando o Evangelho. Eu sei que o presidente Nelson é um profeta de Deus hoje em dia. E o que ele fala é para a gente escutar bem, porque é a vontade do Senhor para nós agora. E esse é meu testemunho que eu presto para vocês em nome de Jesus Cristo também.
Sabe que o que a Mônica falou de olhar ao lado, eu pensei a mesma coisa. Quando eu estava ouvindo os jovens aqui que estavam contando suas experiências, eu pude sentir aqui do lado deles quão especial vocês são. Quão especial vocês são. E se eu fosse um rapaz agora aqui solteiro, eu olharia com muita atenção para essas moças que estão aqui hoje, porque tem um espírito muito doce aqui entre vocês todos, igual as moças, a esses rapazes que estão aqui. Vocês se tornaram, na verdade, vocês são especiais, desde antes de nascer. Por isso estamos aqui nessa época, nessa terra, nesse tempo. Mas o fato de vocês terem servido a missão como vocês serviram, e estarem ainda hoje ativos e buscando seguir as coisas certas, fazer as coisas certas, isso torna vocês especiais, vocês são especiais. Às vezes vocês se acostumaram e pensam que são jovens assim como outros, não são, não são. Vocês têm luz, vocês se tornaram merecedores de bênçãos, a mais do que outros, pelo sacrifício que tiveram da sua juventude para ajudar outros. Enquanto os jovens da sua idade estavam dançando, bailando, se divertindo, dormindo, vocês estavam batendo porta, ensinando, testificando, chorando, jejuando, passando fome, passando frio, passando calor, tudo que pode passar numa missão. Vocês pagaram o preço para poder hoje ajoelhar e dizer: Pai Celestial, me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Está difícil ser missioneiro retornado. Por causa da carreira, ou por causa do emprego, ou por causa do casamento, ou por causa de alguma fraqueza espiritual, ou algum desafio físico, emocional. Vocês têm direito de se ajoelhar e dizer: me ajuda, porque vocês ajudaram tantos e o Senhor quer ajudar vocês. Eu sei que Ele nos ama, eu sei que Ele nos conhece, eu sei que Ele conhece vocês muito, como um pai conhece um filho, filha. A gente tem 4, a gente conhece eles não precisam falar nada, de olhar para eles, de olhar no WhatsApp para eles. A gente já, sem que eles falem, a gente já sabe e sente que eles estão passando. O Pai Celestial muito mais. O WhatsApp dele é poderoso. Ele se conecta com a gente de espírito para espírito. Ele sabe o que está se passando na nossa vida. E Ele está do lado para ajudar. E o Salvador Jesus Cristo nos dá essa capacidade de receber essa ajuda. Através da expiação dele, através do poder dele, do amor dele. Então busquem o Salvador Jesus Cristo antes, como vocês sempre buscaram na missão. Como foi falado aqui. Continuem com essa crença de que existe aí um Salvador que ajudou vocês na missão e vai ajudar vocês na vida de vocês. Busquem Ele. Vão ao templo o máximo que puder. Aqui em Lima tem o templo, os outros que têm templo, vão ao templo o máximo que puder. Aí é um lugar que vocês vão se sentir protegidos. Se vocês podem ser obreiros de templo, é aí então o que vocês mais podem fazer para serem fortalecidos e se sentirem perto de Deus. Cuidem-se muito, porque vocês são muito bons. E assim como Deus ama muito de vocês, o inimigo também quer destruir a futura família que um dia você pode se tornar. E é agora que ele pode atacar, porque depois que casa fica mais complicado. Vai atacar de outro jeito. Mas agora ele vai atacar muito, para que vocês não cheguem ao templo, para que vocês não mereçam ser selados a uma pessoa. Então cuide-se muito, se protejam dos riscos que vocês sabem que correm. Se protejam porque tem um inimigo que quer vingança. Vocês ajudaram muitas pessoas a serem salvas. E Ele não quer que vocês sejam salvos. Então cuidem-se muito, muito. Com todas as coisas que vocês ensinavam na missão, de escritura, de jejum, de oração, de tempo. São coisas básicas, mas que têm poder. Vocês se sentiam muito felizes na missão porque estavam perto de Deus.
e estavam perto de Deus fazendo coisas simples, que era ser obediente, era ler escritura, era orar, jejuar, servir. Isso dá para fazer ainda agora. Não precisa ser um missioneiro para ter esse mesmo sentimento de felicidade e fortaleza espiritual. Continua orando, continua jejuando, talvez não seja na mesma intensidade, mas faz o seu melhor. Qualquer que seja o seu melhor, o Senhor vai reconhecer. Não precisa ser perfeito, só seja um bom jovem, firme e fiel, fazendo o seu melhor. E o Senhor vai lhe ajudar, vai lhe proteger, vai lhe dar todas as bênçãos que você está procurando e merece. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele nos ama, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele tem um plano para mim, eu sei que Ele tem um plano para vocês. E é um plano de felicidade. Talvez vai ter alguns desafios, umas tristezas no caminho, faz parte do pacote, mas é um plano de felicidade. Eu prometo isso. E deixo meu agradecimento e minha bênção, se posso deixar a vocês, para que o Senhor lhes proteja. Que Ele lhe ajude a recordar, a lembrar quem são. Que Ele ajude vocês a lembrar das experiências espirituais que tiveram na missão. Que Ele ajude vocês a recordar do testemunho que vocês prestaram para as pessoas que foram impactadas em suas missões. Eu deixo essa bênção para que seus sonhos, seus planos possam ser realizados enquanto vocês, à medida que vocês seguem sendo fiéis como são. Eu não tenho dúvidas que quando a gente está com a mão com o Senhor do lado, Ele vai ajudar, e sei que vai ajudar vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.